cristão pode votar em políticos que defendem o aborto? O Catecismo da Igreja nos diz a respeito do aborto. Número. Parágrafo 2270. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. O que é a concepção? Exato. Isso é uma coisa que... É óbvio, mas... que é tão óbvio, mas é necessário ser explicado. Essa é verdade. É necessário. A concepção é quando você tem 3 pessoas. Por que 3 pessoas? O homem com o espermatozoide, a mulher com o óvulo e Deus com a geração da vida. Uhum. Então, as 3 pessoas, né, o relacionamento a 3, nesse caso, geram a vida. Quando você tem a concepção, você tem um ser humano. É quando Acabou. a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, já há a concepção, ou seja, já há vida, porque ali já há um indivíduo com alma. Já há um ser humano. Já é um ser humano. Não é um amontoado. Existem argumentos como um amontoado de célula. Uma bola de sangue. Ué, nós somos amontoados. Nós somos organismos pluricelulares daí. Continua sendo um Nós somos amontoado só de célula. amontoados de células, amontoados de sangue. Eu poderia usar esse argumento, mas é inválido. Ali nós temos um ser humano. Por quê? Como feto é ser humano, como bebê é ser humano, como criança é ser humano, como adulto é ser humano, como idoso é ser humano. O ser humano não deixa de existir por causa da concepção, entre aspas, fisiológica dele. Uhum. Entende? Ele continua sendo um ser humano. Existem alguns argumentos de que ali não tem formação neurológica. A formação neurológica acontece daqui 3 meses. Então poderia, entre aspas, ser abortado. Aí que está o problema. Não é a formação neurológica que nos torna humano. Nós somos humanos e temos aquela formação neurológica. Entende? É ao contrário. Porque você só pode ser um ser humano para ter aquela formação neurológica. Uhum. Senão você seria uma galinha, seria um hipopótamo, seria um bicho, um elefante. Não, você é um ser humano. E se a premissa é que ele é ser humano e por isso que tem a formação neurológica, então antes ele já era um ser humano. Exatamente, não é o contrário. Não é o contrário. Então isso é muito importante. As pessoas usam um argumento errado também. É bem reverso. Aí, vocês no outro vídeo apoiaram, mataram um agressor E agora? E agora? Que coerência é essa? Eu não posso matar um feto, por que eu não posso abortar? E agora? A grande incoerência tão falada. Um feto nunca vai ser um agressor. Jamais. O catecismo está falando que é uma vida inocente. Inocente. Né? Claro. Então, claro, você está escrito. o ser humano é o único animal que consegue matar o próprio prole. Matando a própria prole. Os animais não fazem isso. Eles defendem a prole. A mãe defende a prole. O ser humano é o único que consegue matar e quer como direito. Isso não é um direito. Não Matar um inocente não é um direito. Não é um direito. O feto não é parte do seu corpo. O feto não é parte. Isso também tem que desenhar, né? Aqui é o teu corpo e aqui é o bebê. Eu desenho, já foi compartilhado. É um outro indivíduo. Entenda isso. Mas é um direito meu. Se eu quiser eu posso abortar. Porque meu corpo, minhas regras. Meu corpo, Só que não. Porque muitas mulheres... Outro argumento. Muitas mulheres pobres querem abortar, não podem. E as mulheres ricas abortam em clínicas clandestinas porque podem pagar. Isso é um mito. E a gente vai colocar o vídeo aqui. Uhum, o vídeo, muito bom. Muito bom. Inclusive o Terça Livre. Quem quiser assinar o Terça Livre também é um canal de jornalismo muito bom. Você que não assina o Terça Livre, assine. E eles colocaram faz muito tempo, já desde 2015 tem esse vídeo, que é da especialista Isabela Mantovani, que ela coloca os dados de forma estatística sobre os reais casos de abortos no Brasil. Que as pessoas falam que tem milhões e milhares de mulheres morrem em milhões de abortos por dia. Isso é falso. Ela coloca os dados reais aqui. E aí tem aquele famoso mito também de que se você legalizar o aborto, o número de abortos vai diminuir. Ou seja, nós somos contra o aborto. Não. Sabe, isso é outro argumento errado que ela também coloca no vídeo ali. Muito interessante que ela coloca que
conforme foi liberando o aborto, o número de aborto aumentou. Aumentou progressivamente. Nossa. Progressivamente. E não tinha nem que ser pensado assim, é um atentado contra a vida de um inocente. Ele não tem nada a ver com aquilo e ele tá morrendo por causa de um prazer teu. Porque você não quer assumir um compromisso. Outra também, se você não acredita que seja uma vida, ainda assim, mesmo assim, o Olavo de Carvalho fala, né? Se você tem 50% de chance que seja ou não indivíduo, você vai tirar, você vai arriscar sabendo que pode matar um ser humano? Um homicídio. O Olavo, é o artigo dele, né? No mínimo, né? Aparece no mínimo esse argumento que você tem 50% de chance de ser um homicida. Então você, sabe, é bem complicado para a questão filosófica, teológica, cultural também, mas você vai se colocar a favor disso? Ah, mas é o direito. Não é um direito. Não é um direito. É um direito. Não é um direito. E nós católicos precisamos saber disso, precisamos ser contra o aborto. Eu acho que a maioria ainda dos cristãos católicos são contra o aborto, felizmente. Exatamente. Não são poucos, na verdade, que são. Já vi aí grupo de católicas abortistas, mas... Não, isso é uma coisa que não tem que existir. Porque olha só o que também diz o catecismo. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona com pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca o aborto seguindo seu efeito incorre em excomunhão, pelo próprio fato de cometer o delito, nas condições previstas pelo direito. Então, você cometeu aborto ou então ajudou alguém a fazer aborto, incentivou alguém a abortar, você é excomungado da igreja. Exatamente. As pessoas não se atentam ao perigo que é a excomunhão. Muito... Não tá, sabe? Tá sem Cristo. Então, é algo que tem que ser analisado. Você tem que realmente pensar, ver os candidatos que apoiam ou não o aborto. Tá muito claro quem apoia e quem não apoia. E veja, isso é perigosíssimo. Você vai criar uma sociedade onde o aborto é legalizado. Ou seja, um homicídio, né? Em massa, né? Em massa, invisível. Invisível. Mas é um homicídio. Onde as pessoas não assumem compromisso nenhum. Não se assume mais nenhum compromisso. Porque se a menina ficar grávida, simplesmente mata o feto e mata o bebê e acabou. E acabou. Resolveu o problema. E outra coisa, fale bebê, não fale feto, porque também feto descaracteriza como ser humano, parece. Então fala, estão matando bebês no ventre das suas mães. É isso que tem que ser falado. E é isso que estão fazendo. Vocês que estão abortando e apoiam o aborto estão matando bebês. E não tem que se isentar. Você está matando bebês. E se você é católico e defende o aborto... Você apoia isso. Você apoia... Nossa... Um massacre de inocentes. Exatamente. Um massacre de bebês inocentes. Um holocausto às cegas. Que nada mais é do que isso. Então, tem que ser analisado realmente. Principalmente o pessoal libertário aí que fala, não, vamos manter o pacto de não agressão e as pessoas podem fazer o que quiser. Mas o mundo real não funciona dessa maneira. Você está agredindo um outro indivíduo, então você está contra o pacto de não agressão. E além dos efeitos colaterais que as mulheres sofrem. Tem vários casos, né? A Isabela, naquele vídeo que a gente vai colocar aqui embaixo também, fala sobre isso, sobre os efeitos colaterais. Então não é algo que... tem um argumento, né? Mas ninguém quer que seja liberado porque é ruim, etc. Mas tem que liberar. Sabe? É um argumento fora É um prejuízo para as próprias mulheres. É um prejuízo. Então é incoerente as mulheres falarem que o aborto é bom para elas, porque na verdade não é. Não é, porque ela tem efeito colateral, porque ali era para ter uma vida. Além dos efeitos espirituais, né? Tem vários casos de mulheres que cometeram aborto depois fazem relatos, né? Incentivando as mulheres a não fazerem isso, porque isso, sabe, impacta profundamente na alma, no espírito da pessoa, de forma que ela nunca mais será a mesma. Que não é natural que uma mãe mate a prole. O filho. Nossa. Nenhum animal faz isso. Você vê outro animal matando outro animal, mas a própria prole não faz isso. Então não é natural que se faça isso. Isso é claramente um controle de natalidade. Que esse é um dos objetivos da ONU. Cabo da Ciolo agora, teoria da conspiração. Não. Isso é real. A ONU tem a ideia de ter um controle de natalidade nos países. Isso não é de hoje.
se existe essa hipótese do crescimento exponencial da população, etc. E um dos projetos da ONU é ter um controle de natalidade. E o melhor controle de natalidade é colocar na cabeça da mulher que ela é livre, sendo livre, ela pode matar o seu filho, cometer o aborto. Completamente errôneo. Isso. Todos os métodos que eles tentaram não deram certo. Inclusive tem um vídeo do padre Paulo Ricardo, por que as mulheres não querem ser mães. A gente vai linkar também aqui nesse vídeo aqui. É importantíssimo, importantíssimo esse vídeo. E também é importante entender sobre outras formas de aborto que muitas pessoas não sabem que o aborto velado. Aborto. Isso. Microabortos, Pílulas etc. contraceptivas, próprios anticoncepcionais são abortivos. Católicos não podem apoiar métodos contraceptivos. Não podem. Exatamente. Então, esses métodos são métodos velados. Muitas vezes não é falado. E muitos católicos usam. Mas se você lê na bula do remédio, está escrito ali. Exatamente, porque há uma chance de ocorrer uma concepção e aí você que está tomando remédio, se teve a concepção, vai parar de comprar o remédio, e então ele tem que ser automaticamente um microaborto que acontece ali. Então ele tem que... o funcionamento dele é que ele não vai deixar que o óvulo se grude na parede uterina. Então ele vai ser jogado fora. Em suma, isso, e se você é um católico, espero que, se não estava, agora esteja coerente de que a igreja explicitamente condena muito o aborto, a ponto de quem aprova o aborto ser excomungado da igreja, né? Então, se não estava, que fique coerente, que fique consciente agora e seja coerente com a sua fé. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Salve Maria.